o primeiro aspecto da felicidade é a pessoa ser capaz de pensar a vida dela do ponto de vista global. Eu vou explicar isso. É o seguinte. Depois que a gente atinge uma certa idade, a gente compreende isso. Raramente está tudo bom na sua vida. Vou dar um exemplo. O casamento, você lembra daquela música? Cabelo ok, não sei o que ok, né? Você fala assim, ó, casamento ok. Filho ok. Dinheiro. Aí melhora o dinheiro, vem problema no casamento. Melhora o dinheiro, o casamento, saúde. Aí quando você está bem de saúde, bem no casamento, com dinheiro, problema na família. Algum parente vem te pedir dinheiro. É ou não é? Perceberam? Então a vida é um jogo de cadeiras. Sempre tem uma cadeira vazia. Sempre tem uma cadeira vazia. Raros momentos na sua vida, tudo está bom. Raros momentos. O que isso nos diz? Que se você é uma pessoa que tem uma tendência a só olhar para a cadeira quando ela está vazia, dificilmente você se sente feliz com a sua vida. Dificilmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo passou aqui pela Covid. O que aconteceu no hospital? Você tinha a ala da Covid. Por quê? Você podia isolar o hospital inteiro? Chegava lá o médico falou, não pode entrar porque o hospital está isolado. Não. Você isolava a área de tratamento de Covid. Então, na vida, a gente tem que aprender a isolar a área que está com problema. Então, eu estou com problema com dinheiro, não preciso destruir meu casamento por causa disso. Eu vou ter que contingenciar. Eu estou com um problema de saúde, mas o meu casamento está bem, a parte financeira está boa. Eu tenho que contingenciar. Pensar a vida de modo global é construir sobre a rocha. Pense na sua vida de modo global. Pense na sua vida de modo global e não setorizado. Olhe para a sua vida como um todo. Segundo elemento, nós vivemos na sociedade da gratificação espontânea. O que significa isso? Você tem que fazer um trabalho e tem um novo episódio do seriado Netflix que você está acompanhando. O que você faz? Você faz o trabalho que é importante, vai te dar prazer nenhum, desagradável, doloroso, mas daqui 6 meses você vai ter um resultado, ou você assiste o episódio novo da sua série preferida, porque isso te dá um prazer imediato e agora. Agora. A gente vai no agora. Então, esse é o problema da procrastinação. Qual que é o problema da procrastinação? O problema de procrastinar, que é, vou traduzir, empurrar com a barriga, deixar para depois, não fazer nada, ter um tanto de projeto e não executar nenhum. Qual que é o problema da procrastinação, do empurrar com a barriga? É porque tudo que é importante você não faz, porque só vai te dar um resultado a longo prazo. Então você escolhe por tudo que te dá prazer agora. O que é prazeroso agora? Assistir Netflix. O que é prazeroso agora? Sair com os amigos. O que é prazeroso agora? Ir numa festa. Então eu entro na gratificação espontânea. Nós vivemos isso hoje. Terceiro elemento da felicidade. Você precisa entender, por exemplo, eu vivi um grande trauma na infância. Eu descobri que eu não jogava bola bem. Eu jogo muito mal, vocês não têm ideia. É muito mal. Se eu tivesse insistido nisso,
eu não teria descoberto uma outra habilidade, um outro dom, que é o de falar. Ninguém que jogava bem na minha turma falava bem. Mas o que aconteceu com a rede social? A rede social pasteurizou as pessoas. Todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer fazer as mesmas coisas. Todo mundo quer ter as mesmas habilidades. Nós viemos imitadores. Imitadores. Outro dia eu recebi um vídeo no Instagram que eu achei maravilhoso. É um japonesinho assim, ele chegou no zoológico, aí tinha um chimpanzé, era um gorila enorme assim. Do outro lado era uma parede de vidro. E aí ele chegou de frente do gorila, olhou para o gorila e começou a imitar, fazer gestos de gorila. E aí o gorila copiou. Então ele fazia movimento de gorila, o gorila também. De repente, o gorila sentou e bateu palma. Aí você ficava assim, de qual lado que é o zoológico? De qual lado? Então, talvez você esteja querendo imitar e copiar pessoas, e ao fazer isso, você vai abrir mão da sua singularidade, daquilo que só você tem, daquilo que é só seu, daquilo que é único em você. Conclusão: você pode até ser famoso, mas vai ser infeliz. Porque você não vai se sentir realizado. Então você vai atingir padrões de sucesso, mas não vai se sentir realizado. Então esses são alguns aspectos da felicidade. Por isso, pensando nesses aspectos, eu tenho que ter um plano para a minha vida. Eu preciso ter um plano para a vida. Um motivo. E aí nós entramos no livro do Viktor Frankl. O Homem em Busca de Sentido. Um propósito. Algo que te faça acordar. Algo que te faça passar pelas dores. Algo que te faça passar pelas perdas. Algo que te faça superar os traumas. Algo que te faça avançar, custe o que custar. Então, esse é o livro do grande psiquiatra judeu que sobreviveu aos campos de concentração. Ele percebeu isso, e é fato. E é fato. E isso é fato na saúde. Na saúde. Nós não entendemos bem o mecanismo, mas a pessoa que tem propósitos muito firmes, ela cicatriza mais rápido, ela se cura mais rápido, ela passa melhor pela quimioterapia, ela passa por que tiver que passar. Isso é fato. A outra coisa é sentido. E aqui entramos num ponto muito especial. Qual que é a diferença de propósito para sentido? Propósito é o rumo. É como você quer se sentir realizado. Sentido é que história você conta sobre a sua vida. Que história você conta sobre a sua vida? Isso é importante. Isso é importante. O que nós temos observado? A pessoa que está com ideação suicida, a pessoa que está com vontade de suicidar, ela não consegue contar uma história convincente da vida dela. Ela não tem uma história. Ela não junta as pontas. Então, o que ela faz? Ela faz uma edição de um filme de horror. Porque ela pinça todos os elementos da vida dela, mas só o que foi negativo.
só o que deu errado. Só o que ela perdeu. Só os traumas que ela passou. Ela conta uma história completamente distorcida. E o sentido geral dessa história é... Qual que é o sentido geral dessa história? Não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Percebe? Agora, como que você conta essa história? Como que você conta a sua história? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Vou pegar um caso bem impactante e pessoal. Eu vou contar uma história. Jovem, filho de uma empregada doméstica, analfabeta. O pai se afasta por N motivos, não ficam juntos. Até os 10 anos de idade, esse jovem mora em 8 famílias diferentes. Depois ele volta a morar com a mãe. No ensino médio, ele consegue entrar numa escola técnica, mas ele tem aula o dia inteiro e às vezes um pedacinho da noite. Então ele tinha o dinheiro do almoço, mas só ia jantar 11h30 da noite. Então ele desenvolve uma gastrite. E ele pensa assim, para que viver? Para que tanta dificuldade? Para que passar por isso? Estou passando fome. Tanta dificuldade. E pensa em tirar a própria vida. História 1. História 2. Essa pessoa diz assim, foi difícil. Até os 10 anos, morar com 8 famílias, mas eu agora tenho adaptabilidade. Eu sei ir para qualquer lugar. Eu consigo entrar em qualquer ambiente. Eu sou flexível, eu tenho jogo de cintura. Eu passei fome, mas agora eu dou valor à comida. Eu dou valor a que eu tenho. História 2. Qual história que eu escolhi? A 2. Essa é a história da minha vida. Se eu tivesse escolhido a história 1, eu não estaria aqui. Eu escolhi a 2. Perceberam? Então, eu costurei os fatos. A minha mãe continua analfabeta. Não é mais empregada doméstica, porque agora está com 71, não consegue mais trabalhar em casa de família. E agora sou eu que ajudo ela. Ela não precisa mais. E também, amo meu pai, entendi as coisas que aconteceram, não foi pessoal. Tem uma relação maravilhosa com meu pai. E estudei em escola pública e fiz concurso, entrei no tribunal, tem 30 anos de tribunal, tem 20 anos de magistrado, e estou aqui. Mas, a pergunta que eu tenho para todos que estão aqui, essa é a história que eu conto para mim. Por que ela é importante? Porque ela me mantém vivo. Agora, que história que o coleguinha do meu filho conta para ele? A ponto dele cortar o pescoço dentro do banheiro. Que história que ele conta para ele? Que história? E eu pergunto mais. Os pais compram tênis. Os pais compram calça de marca. Os pais compram tablet. Os pais compram computador. Os pais compram videogame. Os pais dão cartão.
para ele passar. Mas os pais chegaram para ele e falaram: filho, filha, né? Que história que você está contando? Que história que você está contando na sua vida? Conta para mim. Que história que você está escrevendo sobre você? Não. Não. Porque na nossa sociedade, isso é frescura. Psicológico é frescura. O que vale é o que eu posso tocar. O que eu posso tocar. Perceberam? Então a gente não se pergunta isso. Que história? Que história você está se contando? Ah, você já está no segundo casamento. Que história que você conta sobre o primeiro? Você é o autor desse livro.